Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Diário da Vida. Se essa é a sua primeira vez por aqui, eu sou a Vanessa. E hoje, neste vídeo, você irá até Verona, na Itália, a cidade de Romeu e Julieta, também conhecida como a Cidade do Amor. Neste vídeo você vai saber a história completa dessa cidade, todas as curiosidades desse lugar, como que é, quais são as religiões, as crenças, as tradições deste lugar e por que esse lugar é tão conhecido mundialmente como a cidade de Romeu e Julieta. Você vai saber de tudo isso neste vídeo de hoje, além de conhecer esse lugar, tanto através da história como também através de várias imagens que estarão passando por aqui neste vídeo de hoje. E assim você conhecerá esse lugar, uma das mais lindas cidades da Itália. E este é o segundo vídeo que trazemos aqui nesta série sobre os lugares que existem no mundo, suas histórias e curiosidades. O primeiro foi sobre a Pensilvânia, que é um estado norte-americano muito conhecido por estar na história de várias religiões. Então já temos aqui no canal um vídeo falando tudo sobre a Pensilvânia e explicando por que tem tantas religiões lá nesse lugar. E que você já pode conferir aqui no canal depois que assistir este vídeo aqui. E também já pode deixar aqui nos comentários qual o lugar do mundo que você gostaria de encontrar um vídeo parecido com esse aqui no canal. O seu comentário ele é sempre muito importante e nos ajuda na construção do Diário da Vida. Então vamos ao vídeo de hoje saber tudo sobre Verona, a cidade de Romeu e Julieta. Me acompanhe até o final e já deixa o seu comentário. Então, vamos conhecer mais um lugar que existe no mundo. E hoje é dia de conhecermos Verona. Ela é de origem pré-histórica, tem mais de 2.000 anos, é uma cidade italiana da região do Vêneto, com mais ou menos 255.748 habitantes. Estende-se por uma área de 206 quilômetros quadrados. É banhada pelo rio Adige, está a cerca de 30 quilômetros do lago de Garda e fica aos pés das montanhas de Lecínia. É a capital da província de Verona, que é uma província italiana com cerca de 564.371 habitantes. E vamos à história de Verona, esse lugar tão antigo. A rica história de Verona é como uma trama de época que se desenrola ao longo de milênios, com raízes que remontam à época dos etruscos e romanos. A cidade se tornou um testemunho vivo de civilizações que deixaram uma marca indelével em sua paisagem. As origens históricas de Verona datam de uma antiguidade longínqua, pré-histórica, quando era dividida entre gauleses e venezianos. Por questões de documentação, não se pode afirmar com certeza maiores detalhes sobre o início da ocupação humana. Os primeiros vestígios de assentamento humano em Verona datam de cerca de 500 antes de Cristo, quando os etruscos estabeleceram uma colônia na região. A partir do século IV antes de Cristo, como era de se esperar,
romanos e gauleses se enfrentaram militarmente, disputando um território valiosíssimo sobre o ponto de vista estratégico. Já no século II a.C., forma-se uma aliança entre estes dois povos, muito provavelmente na condição de resistir às invasões dos venezianos, redundando a partir de 49 a.C., no estabelecimento de Verona como município de Roma, concedendo aos seus habitantes o status de cidadãos romanos. No entanto, foi sobre o domínio romano que Verona floresceu verdadeiramente. Os romanos construíram estradas, pontes e aquedutos. Vestígios deste período é o imponente Arco dei Gavi, um antigo portão de entrada da cidade. E então, a cidade de Verona, ao que parece, foi fundada pelos celtas. Mais tarde, ela foi uma colônia romana em 89 a.C., com o nome de Augusta. Foi capital de ducados durante o Reino Lombardo. A cidade foi refundada pelos romanos na curva do rio em meados do século I a.C., permanecendo sob o governo do Império até o século V, quando é dominada pelos ostrogodos, sobre a égide do rei germânico Teodorico o Grande, responsável por reconstruir as muralhas e defesas da cidade, até então destruída pela intensidade das inúmeras incursões bárbaras. Como era uma época de várias guerras, muitas cidades da Itália foram cercadas por muralhas, como uma forma de fechar a cidade para evitar as invasões de guerreiros de outros povos, de outros lugares, tentando tomar a cidade. E muitas dessas cidades até hoje ainda têm alguma coisa das suas muralhas em algum lugar da cidade. A maioria das cidades italianas, elas são muito antigas, como Verona, que é pré-histórica desde a época antes de Cristo, e elas conservam muito bem a sua arquitetura original até os dias de hoje. E é isso que acaba causando um turismo muito grande a essas cidades. Então, continuando a história de Verona, após o Teodorico o Grande, ela passou por um breve domínio bizantino, logo substituído pela longa duração de ocupação lombarda, que do século VI ao VIII efetivamente causou um maior impacto sobre Verona, que se tornou sede de um dos mais relevantes ducados da Lombardia, chegando a receber cerimônias políticas e religiosas das mais importantes do período. Desde 569, Verona fazia parte do Reino Lombardo sob o domínio de Alboino, rei dos Lombardos. Assim sendo, em 774, a cidade foi tomada por Carlos Magno, também conhecido como Carlos o Grande, que era rei dos francos. Aí ele tornou-se rei dos lombardos após a conquista de Verona e mais tarde tornou-se imperador dos romanos em 800. Ele concedeu Verona ao seu filho Pepino o Breve. No comando de Pepino, a cidade se torna um importantíssimo centro de despachos militares e formulação de legislação carolíngia. Já no século VII, fiel ao Sacro Império Romano Germânico, Verona alcança sua autonomia administrativa, obtendo a concessão de
Comuna. A relativa independência política e a consequente pacificação externa não duraram muito tempo, sintetizando uma luta intensa que cruzou toda a Itália. A Comuna acabou sendo um dos palcos principais de uma disputa simultaneamente religiosa e territorial entre o Papado Romano e a dinastia Suábia pelo domínio do Sacro Império. Ao longo da Idade Média, Verona foi governada por diferentes dinastias. Tornou-se uma comuna livre no início do século VII e depois prosperou sobre a senhoria dos Scaligeri e teve o seu auge sobre o domínio da família Scaligeri, que construiu fortificações impressionantes, como o Castelo de Castelvecchio. Este castelo medieval é um dos principais marcos de Verona. Durante o Renascimento, a cidade viu o florescimento das artes e da cultura, com nomes como Dante Alighieri, deixando sua marca na cidade. Foi somente a partir do século VIII que Verona alcança certa pacificação com a vitória dos gibelinos sobre a supremacia da família della Scala com Can Grande I. Verona alcança novo período de intenso desenvolvimento e esplendor. Seu novo senhor, tão renomado à época, que mereceu destaque na Seção do Paraíso, na Divina Comédia de Dante Alighieri, conquistou diversos territórios ao norte da Itália, chegando às portas de Veneza. Após sua morte prematura, agora liderado por um dos seus filhos, o território veronese seguiu seu projeto de expansão, alcançando o mar Tirreno. Verona somente cairia sobre o domínio veneziano no século IX, já no início da Era Moderna, quando Verona passou ao poder da República de Veneza durante a Guerra de Pádua. A modernidade de Verona foi marcada pela pacificação veneziana até o século XVI, período pelo qual passou sem grandes abalos militares, participando da grande conquista comercial de Veneza pelo mar Mediterrâneo, entre a Europa e a Ásia. Paz somente interrompida ao longo do século XVII, quando soldados de origem prussiana, no contexto da Guerra dos 30 Anos, contra os Habsburgo da Áustria, passam pelo território veronese e deixam por ali um rastro de diversas doenças, incluindo a ainda temida peste negra. Para Verona, o resultado é devastador. Mais da metade de sua população foi contaminada e morta, chegando ao final do século XVIII com números populacionais absolutos ainda menores do que aqueles contabilizados antes da passagem dos germânicos pelo seu solo. Depois, Verona tornou-se francesa quando foi ocupada militarmente por Napoleão Bonaparte em 1797, na fase final da Revolução Francesa, e rapidamente ele perdeu a cidade para uma revolta popular e deu a cidade à Áustria em 1798 e passou a fazer parte do Império Austríaco, que a transformou no seu principal reduto militar em território italiano. A expulsão dos austríacos de Trentino durante a campanha deste na Itália obrigou diversos daqueles a se abrigarem na zona estratégica veronese, atraindo o exército francês sucessivamente para o território na Península Itálica.
itálica. As recorrentes operações militares napoleônicas contra os austríacos transformaram a cidade em um campo de batalha resiliente, com centenas de mortos e a consequente divisão do território em duas partes, seguindo o curso do rio Adige. A margem direita foi dominada pela França, a esquerda pela Áustria. No início do século XIX, a Áustria cederia todo o território para a França, já com Bonaparte liderando o seu império em aberta expansão territorial, ocupando praticamente todo o norte da Itália. Os austríacos somente retomariam Verona após 1815, com o Congresso de Viena, permanecendo assim até 1866, quando os austríacos deixaram Verona, após o fim da Guerra Austro-Prussiana, ou Terceira Guerra de Independência Italiana. E quando as tropas de Cavour retomariam todo o Vêneto, no contexto da unificação da Itália e consequente formação de seu Estado Nacional. E assim Verona foi anexada ao Reino de Itália e desempenhou um papel importante nesse processo. O monumento a Vittorio Emanuele II celebra a unificação do país. Verona continua a evoluir como uma cidade vibrante e acolhedora. É um importante centro cultural e econômico, mantendo sua reputação como um destino turístico de renome mundial. A influência de Veneza é evidente em sua arquitetura e cultura. Enquanto o período napoleônico trouxe mudanças significativas na administração e na infraestrutura da cidade, chegou a ostentar a supremacia artística de toda a Itália, sendo sede de uma escola pictórica onde se destacou Paolo Veronese. Foi palco para a célebre mudança de franceses conhecida como o nome de Páscoa Veronesa. O centro histórico de Verona foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco por suas peculiaridades urbanas e por seu patrimônio artístico e cultural. O símbolo é a arena, que é conhecida mundialmente por ser o local onde se passa a peça Romeu e Julieta, de William Shakespeare. Além disso, também é a terra natal de Isotta Nogarola, Verona, a cidade que abrigou uma das mais famosas obras da literatura, é muito mais do que um simples cenário romântico. O conto de Romeu e Julieta, imortalizado por William Shakespeare, tem sido o coração pulsante da cultura e da identidade de Verona por séculos. Romeu e Julieta pertence a uma tradição de romances trágicos que remete à antiguidade. São muitas as versões que existiram na Europa, até que, no final do século XVI, Shakespeare a transformou em uma obra imortal e Verona na Cidade do Amor, porque foi a inspiração de cidade onde se passa a história. Desde então, a história tem sido adaptada nos infinitos campos artísticos: teatro, filmes, músicas, poesia, pintura. Talvez seja a peça mais transportada para as estruturas cinematográficas de todos os tempos. A primeira versão foi em 1916 e a mais recente, intitulada Branagh Theatre Live Romeo and Juliet, foi lançada em 2016. Embora seja uma história fictícia, as duas famílias, Montecchio e Capuleto,
realmente existiram e eram duas famílias influentes de Verona. E com certeza você já ouviu falar na história de Romeu e Julieta, ou talvez já assistiu um dos filmes que existe sobre essa história. Porque existe mais de um, e eu mesma já assisti, eu acho, uns 2 ou 3 que são diferentes, com atores diferentes, e com alguns detalhes do final que é diferente também. E é, então, uma das histórias mais famosas que existem no mundo. Se você não conhece ou não está lembrado direito de como que é essa história, essa tragédia ela foi escrita aproximadamente em 1592. Então conta-se a história de Romeu e Julieta, que eram das famílias Montecchio e Capuleto, que eram inimigas. Essas famílias se odiavam e daí esses dois jovens, eles se conheceram e se apaixonaram perdidamente. E aí eles sabiam que não podiam ficar juntos, porque suas famílias nunca iriam aceitar essa união de jeito nenhum. E aí o casal, muito apaixonado, eles decidem se casar escondido. E fazem isso. Aí o Romeu acaba se envolvendo em uma briga de rua, onde ele mata um homem. Julieta se vê forçada a casar com outro homem que a sua família exigia que ela se casasse com ele. Então, para não se casar com este homem, e Romeu, que precisava fugir da cidade para não ser preso, eles decidem fugir juntos. E aí Julieta tem a ideia de forjar a própria morte. E aí ela consegue uma espécie de veneno que ela iria tomar e por 2 dias ela iria se passar como morta. Era um veneno que ela não iria morrer, mas ia ser dada como morta, porque a respiração e os batimentos iam ficar muito, extremamente fracos ao ponto de não serem percebidos. Então, em 2 dias ela iria acordar e ia poder fugir com o Romeu. Então, ela toma esse veneno e manda avisar o Romeu que isso ia acontecer. Porém, esse recado não consegue chegar até Romeu. Antes disso, ele fica sabendo que ela morreu. E aí, ele decide ir até o túmulo de Julieta. E o lugar onde o corpo de Julieta estava era dentro de uma tumba, então ele não estava necessariamente enterrado em um túmulo. Aí o Romeu, ele decide ir até lá, mas antes ele compra um veneno disposto a se matar junto com a sua amada. Aí quando ele chega lá, ele toma o veneno e acaba morrendo. Nisto, Julieta desperta do seu sono profundo, vê que o Romeu se matou, pega o punhal dele e crava no próprio peito, se matando. Desta vez de verdade. Então os dois acabam morrendo. Porque um não queria viver sem o outro. Então, essa foi a história escrita por Shakespeare, talvez adaptada, porque há comentários que ela já existia antes de Shakespeare. Ele só pegou e deu uma movimentada na história e criou com alguma coisa diferente. E é uma história fictícia, mas as famílias Montecchio e Capuleto realmente existiram em Verona. E é na cidade de Verona que se passa, né, toda a história de Romeu e Julieta. E aí essa história de amor eterno reviveu quando Hollywood foi a Verona filmar Cartas para Julieta, mostrando como é hoje o encanto dos turistas com o clima de amor na cidade. O palco protagonista é a Casa de Julieta, localizada no centro histórico de Verona, onde existe uma vila onde, segundo a peça, Julieta morava. Aí é possível encontrar centenas de mensagens de amor e casais apaixonados. Visitantes de todo o mundo admirando a varanda de Julieta e tirando fotos com a estátua de bronze na esperança de ter sorte no amor. Então lá existe a chamada Casa de Julieta, né, que supostamente era lá que ela morava. E tem a varanda onde o Romeu ia encontrar com ela, onde eles ficavam conversando. E é um dos pontos mais turísticos que existe em Verona.
Uma visita à casa de Julieta é uma jornada ao coração da história. Este icônico local é onde os amantes fictícios Romeu e Julieta se encontraram e escreveram suas cartas de amor apaixonadas. E então lá tem essa famosa sacada por onde se olhavam e conversavam. Esse casal fictício, né, de Romeu e Julieta. A própria sacada é o que podemos chamar de falso histórico, já que foi inserida por ali após o romance do escritor inglês ter sido publicado. E lá também tem a famosa estátua de Julieta, que é uma das tradições mais cativantes de Verona. É a crença de que tocar na estátua de Julieta traz sorte no amor. Milhares de visitantes vão a Verona todos os anos para acariciar a estátua, na esperança de encontrar ou manter um amor verdadeiro. É um momento tocante e simbólico que ressalta a importância da história de Romeu e Julieta na cultura local. Além da Casa de Julieta, Verona celebra a obra de Shakespeare de muitas outras maneiras. A cidade sediou inúmeras produções teatrais e eventos relacionados a Romeu e Julieta, mantendo viva a chama dessa história de amor eterna. E na cidade de Verona também se passa uma parte da história de Shakespeare, a Megera Domada. A fama de Verona como um local romântico atrai casais de todo o mundo. A cidade é um destino de casamento popular, com muitos casais escolhendo Verona como cenário para suas próprias histórias de amor. A lenda de Romeu e Julieta é mais do que uma história fictícia, é parte integrante da alma de Verona. E outro ponto muito turístico, muito conhecido de Verona é a Arena de Verona. A Arena é o monumento mais famoso de Verona. É um dos anfiteatros romanos mais bem preservados do mundo. É o palco de incríveis óperas e espetáculos ao ar livre durante o verão. A história deste impressionante edifício, que remonta ao século I depois de Cristo, construído em 30 depois de Cristo, foi construída inteiramente em calcário branco e rosa, formada por círculos concêntricos e marca o fim da liderança de Augusto, sucedido pelo imperador Cláudio. Foi utilizada para diversos fins ao longo de sua história milenar, de palco dos gladiadores a cenário para o casamento do eminente Antônio della Scala e Samaritana da Polenta. É semelhante ao Coliseu de Roma e é o terceiro maior da Itália, com capacidade para 30.000 espectadores. Verona é uma cidade que guarda segredos fascinantes e tradições únicas que enriquecem ainda mais a experiência de quem a visita. Lá estão algumas curiosidades surpreendentes e tradições que fazem de Verona um lugar verdadeiramente especial, como o Festival de Ópera de Verona, a Arena de Verona, um dos anfiteatros romanos mais bem preservados do mundo, abriga o famoso Festival de Ópera de Verona. Este evento espetacular é um dos mais antigos do mundo, dedicados à ópera, atraindo amantes da música e de todos os cantos do globo.
O palco ao ar livre, iluminado pelo luar, proporciona uma experiência inigualável que combina a grandiosidade da ópera com a atmosfera mágica da cidade. Para os amantes de antiguidade e colecionadores, o mercado antiquário de Verona é um verdadeiro paraíso, realizado na Piazza San Zeno. Este mercado é onde você pode encontrar preciosidades de épocas passadas, desde móveis vintage a joias raras e obras de arte antigas. Percorrer suas barracas é como fazer uma viagem no tempo, onde cada objeto tem uma história para contar. Entre os principais monumentos da cidade estão a Arena de Verona, que é o anfiteatro romano e que também é conhecida como o Coliseu de Verona. Também tem a Catedral Gótica do século X, a Igreja Românica de San Zeno, vários palácios como o Palazzo del Consiglio, Castel Vecchio, a Ponte Scaligero de 1354. Em Verona e na sua região metropolitana se encontram inúmeros distritos produtivos, a evidenciar a multissetorialidade que diferencia a economia da província e da cidade de Verona, a qual se divide igualmente entre indústria, comércio, artesanato, serviços, agricultura, em modo particular na província, e turismo. A economia do território veronês é constituída sobretudo de pequenas e médias empresas, não falando contudo grandes empresas, para as quais tem um papel importantíssimo o Interporto de Verona, na triagem do comércio internacional. O setor vitivinícola é considerado o mais importante do setor agroalimentar de Verona. Basta ver que a nível provincial, 40,5% das empresas agrícolas dedicam-se ao cultivo de uvas para vinificação. As vinhas de Verona são altamente especializadas para a produção de vinhos de qualidade, tanta que Verona tem 10 vinhos DOC e 3 DOCG, que significa denominação de origem controlada, e que são bem diferenciados entre eles graças à utilização de vinhas nativas. Verona está localizada bem perto do Lago Garda, o maior lago da Itália. Logo, a proximidade do lago cria uma atmosfera muito úmida durante todo o ano. Então, a umidade atinge seu pico no inverno e cria uma camada de neblina sobre a cidade em muitas manhãs. A cidade possui 2 importantes times de futebol que jogam no estádio Marcantonio Bentegodi. São eles Hellas Verona e Chievo Verona. A cidade sediará a cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026. Verona é um lugar de peregrinação para religiões do mundo todo. A cidade atravessou a Idade Média como uma importante capital espiritual para a Igreja Católica. O catolicismo romano é a principal religião da Itália, com mais de 80% da população identificando-se como católicos. O Papa Francisco visitará Verona em maio de 2024. Participará de uma grande manifestação pela paz, marcada para acontecer na Arena de Verona. E quanto a religiões, eu queria trazer bem mais do que isso aqui para esse vídeo de hoje. Porém, eu pesquisei muito sobre isso e não há nenhuma informação sobre religiões que existem em Verona. A Itália toda, ela é muito
muito católica, né? 80% da população do país inteiro é católica, porque tem o Vaticano lá, isso influencia bastante. Mas não quer dizer que em Verona, especialmente, não existam outras religiões. Existem também evangélicos, numa porcentagem bem pequena. Tem igreja evangélica lá. Também tem uma porcentagem de budistas, porque tem um templo budista em Verona. E também tem uma porcentagem de adeptos ao judaísmo e tem uma sinagoga judaica em Verona. Mas realmente, assim como todas as cidades da Itália, a maior parte da população é católica. Tem de 10 a 15 igrejas católicas, que inclusive são igrejas turísticas devido à sua arquitetura diferente, a beleza da construção de cada igreja. Então, são pontos turísticos, cada igreja dessas, em torno de 15, só em Verona. Então, essa é toda a história de Verona com as suas curiosidades, o que existe lá, toda essa tradição que envolve a cidade por ser palco da história de Romeu e Julieta. E é uma cidade extremamente turística, é turismo o ano todo, o tempo todo. Muitos turistas vão lá para visitar esses lugares turísticos, como a Arena de Verona e a Casa de Julieta, a estátua de Julieta. Mas a cidade em si também ela é considerada uma das mais lindas da Itália e talvez do mundo todo também. Tem as suas peculiaridades, a diferença na arquitetura, por ser uma arquitetura muito antiga, uma arquitetura que lembra uma época medieval. Ela tem essa história de ser pré-histórica e muitos monumentos daquela época ainda existem, ainda estão com uma boa qualidade. Com o passar do tempo, esses monumentos históricos se mantiveram, a arquitetura antiga se manteve, assim como as outras cidades da Itália, que também é uma muito parecida com a outra, principalmente no que diz respeito à arquitetura do lugar. Tudo lembrando uma época medieval. E aí, você já deixou seu comentário aqui nesse vídeo com o nome do lugar que existe aí no mundo, cidade, estado, país, que nós vamos trazer em um próximo vídeo, sobre qual lugar que existe por aí, que nós vamos trazer um vídeo igual este, parecido, trazendo toda a história do lugar, com as suas curiosidades, crenças, religiões, toda essa tradição. Qual o lugar que você gostaria de encontrar por aqui, de conhecer através de um vídeo aqui do Diário da Vida, igual a esse daqui? Deixa o seu comentário com a sua sugestão, porque é muito importante para sabermos o que trazer aqui. Qual o lugar que vamos trazer no próximo vídeo que você vai gostar de saber mais sobre determinado lugar. Se você ainda não assistiu o vídeo sobre a Pensilvânia, assista, que ele já está disponível aqui no canal, na playlist sobre os lugares do mundo e suas histórias e crenças e curiosidades. É um vídeo bem completo falando tudo sobre a Pensilvânia, toda a história deste lugar e sobre principalmente a questão religiosa que envolve a Pensilvânia, porque que ela está na história de várias religiões que existem no mundo. Assiste para você conhecer mais esse lugar diferente que existe por aí. Fica aqui no canal e assiste os outros vídeos que temos com diversos assuntos de todas as áreas, assuntos muito curiosos que todo mundo gosta de saber sempre um pouco mais. Com certeza você vai encontrar algo que você gosta de saber, que você tenha uma afinidade. Se você não encontrar aquilo que você está precisando saber mais, deixa nos comentários a sua sugestão, que eu vou vir aqui fazer um vídeo especialmente para você. Entra aqui no Diário da Vida e conhece a proposta do canal, conhece as playlists que tem por aqui, os temas que são abordados por aqui, vários vídeos com relato de experiência, com muitos esclarecimentos, vídeos com exemplos da vida real,
tudo com uma linguagem fácil de entender. Se você não entender alguma coisa, só deixar nos comentários que eu venho te responder. Então, muito obrigada pela sua companhia nesse vídeo de hoje. Deixa o seu comentário sobre o que você achou deste vídeo, sobre que outro lugar que você gostaria de encontrar por aqui um vídeo igual a este. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo até aqui. Clica no gostei, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, a sua sugestão. Muitos beijos em sua alma e até o próximo vídeo.